Amparo, Alto do Schwenk. Essas áreas nuas das montanhas sem vegetação estavam no passado cobertas por plantações de café da família de colonos alemães, os Schwenk. Do alto se avista Bom Jardim, que ficou com quase todo o território de São José do Ribeirão, que pertencia a Nova Friburgo, quando se emancipou de Cantagalo, se tornando município. São José do Ribeirão, pode-se afirmar, era a freguesia mais importante de Nova Friburgo do ponto de vista econômico, e Amparo foi o que restou dela. Terras férteis para o plantio de café, frutas e verduras. Até meados do século XX, foi o distrito agrícola mais produtivo do município, o celeiro do Rio de Janeiro. Mas Amparo encontra-se esquecido há décadas por sucessivos governos municipais no que tange à infraestrutura, como a melhoria de suas estradas. Atualmente, sua produção é inexpressiva e se restringe a pequenos agricultores que têm dificuldade de escoamento de sua produção, pois as estradas estão em péssimas condições de trânsito, causando-lhes prejuízos. Isso acarreta falta de estímulo aos agricultores familiares que encontram dificuldades em escoar os produtos de sua lavoura. Nessa imagem, no alto do Schwenk, vemos um morro que outrora estava repleto de plantações de café. Foi para Amparo, outrora parte da freguesia de São José do Ribeirão, que se dirigiram colonos suíços e alemães. Ali já se encontravam muitos fazendeiros luso-brasileiros, pois as terras nessa região são muito férteis e úberes. Do alto do Schwenk, podemos ainda avistar casas-sedes de fazendas do século XIX, do período do Império, como vemos nessas imagens. Encontra-se preservada no sítio dos Coqueiros uma casa de pau a pique onde habitaram os Schwenk no século retrasado. Trata-se de um tipo de habitação que é uma verdadeira peça de museu preservada pelo atual proprietário. Ainda que com muitas terras e plantando café, inicialmente os Schwenk residiram em habitações bem modestas. Nessas fotos do século XIX, vemos os primeiros descendentes dos colonos alemães que habitaram Amparo. A seguir, no século XX, imagens do seu time de futebol, do grupo carnavalesco e a estrada zigue-zague que ligava Amparo às Brownies. Esse era o caminho entre o distrito de Amparo e o primeiro distrito no centro da cidade. Percorrendo esse lugar esquecido de Nova Friburgo, encontramos verdadeiras preciosidades. O alto do Schwenk é como um túnel do tempo. Avistamos ali uma linda capela e a casa-sede da fazenda dos Schwenk. Outra preciosidade é encontrar o senhor Vanderlei Schwenk montando em um cavalo como os seus antepassados. Ele, surpreendentemente, na entrevista, usa o termo sesmaria quando se refere às terras de sua família, uma palavra utilizada no Brasil colônia e império para se referir às fazendas. O senhor Vanderlei, no início da entrevista, se identificou como descendente de colonos suíços que fala a língua alemã. Essa confusão se deve porque na Suíça, uma parte da população fala o francês e outra parte, que é a maioria, fala alemão, além de uma minoria que fala o italiano e alguns dialetos.
Essa mistura de origens e idiomas confunde as pessoas, e a mim também, que achava até então que os Schwenk eram colonos suíços do lado alemão. No entanto, depois dessa entrevista, fui pesquisar no blog do genealogista César Heibert e constatei que os Schwenk, assim como os Griebe ou Gripe, que se dirigiram para Amparo no século XIX, são famílias provenientes de Hessen, na Alemanha. Feitos os esclarecimentos, vamos à entrevista com o Sr. Vanderlei. A gente da Alemanha, eles eram 4, 3 mulheres e um homem. E no navio, que naquela época, uma morreu. Eles aí tiçaram ela no mar, que não tinha outro jeito, né? E seguiram. Daí ele veio aqui e comprou isso aqui tudo. Tudo que a gente vê aqui, vira para o Amparo, vira para o Ribeirão, que é município de Bom Jardim. E a Cismaria, ela vem até no canto dessa calipe ali, dessa virada para lá, já pertence Bom Jardim. Os Schwenk compraram isso tudo? Comprou essa propriedade toda, depois eles criaram aqui 13 filhos. E desses 13 morreu um, que ficou louco, foi lá para Vargem Alegre e não voltou mais. E os outros ficaram aí, onde ali era uma residência de um, ali era uma residência do outro. Lá onde o Davi, que é o sítio do Davi, era do meu avô paterno. Lá tem uma casa ainda de pau a pique, né? Tem. Seu avô morou lá? Meu avô morou lá. Naquela e casinha. depois eles tinham também uma família muito grande, e essa família, a minha avó materna, ela começou com esse negócio de candomblé, de macumba. É mesmo? E aquilo ali não deu certo. Qual é o nome da sua avó? O nome dela era Josefina Schneider, casada com o pai do meu pai, que era Henrique Schwenk. Schneider com Schwenk. E aí, os filhos que já tinham juízo, largaram por causa que foi já casado, né? Abandonou a mãe, porque aquilo não estava dando certo, até uns 3 ficaram até meio malucos da ideia, por causa que essa parte de candomblé é uma parte maligna, né? Foi a partir daí que a família... Aí ele vende aquilo ali e comprou 2,5 alqueires de terra, que se ele fica com aquilo, o centro de Conselheiro, onde é praça, que ele tinha 2,5 alqueires de terra naquela região ali. Ele até investiu bem. Mas depois, uns assim malocados, outros assim desordenados, meu pai casou com uma prima e foi criado nesse sobrado, onde era do meu avô. Esse sobrado então era do seu avô? Era do meu avô. Qual era o nome dele? Era Jacó. Jacó? Jacó Pedro Schwenk. Jacó Pedro Schwenk. Então você vivia nessa casa? Não, eu não vivi, não. Você frequentava a casa? Eu né? morei ali do lado de lá, onde tem um depósito de pedra, que foi o meu avô mesmo que fez uma casa para a filha. Daí moremos ali, eu quando saí dali, eu estava com 8 anos e fui morar num sítio. Vocês desceram aqui? Descemos. Então um sítio bonito lá em cima. Pois é, lá meu pai comprou aquilo e nós moramos lá. Eu morei mais de 50 anos lá. Mas olha só, esse casarão do seu avô é um casarão bonito, né? É um casarão bonito. Seu avô morou aí. Vocês sempre plantaram café? Qual era a atividade econômica? O meu pai chegou a plantar. Ali era uma lavoura grande e lá, para cima daquela terra lavrada, meu pai plantou café
até em cima lá. Senhor Vanderlei, quando a gente olha assim, esses morros aqui de Amparo, a gente vê uma parte que é mata e vê uma parte assim pelada, sem nada. Onde a gente vê essa parte sem nada foi plantação de café? Quase todo lugar foi. Aqui tinha uma área grande que vinha até embaixo, era café. Lá onde vocês passaram, que tem umas casas embaixo também, era tudo café. Aqui assim também era uma lavoura grande de café. Aqui de um lado para baixo, muito café. Eu cheguei a colher muito café. Por que parou de plantar café? É por causa que as outras coisas davam mais preço. Senhor Vanderlei, a família do senhor dominava essa região aqui, né? É. Dono de quase tudo, né? Era, hoje já está tudo misturado, né? E o senhor até hoje anda de cavalo? Anda, eu Quantos anos o senhor tem, senhor Vanderlei? Como é? Quantos anos o senhor tem? Eu tenho, agora em agosto 7 de agosto eu completo 83 anos. 83. O senhor conhece bem a história dos suíços aqui, né? Conheço. O que o senhor sabe contar mais sobre a história dos suíços? Isso aqui eu conheço, isso é melhor do que os donos. É. O que o senhor sabe contar mais sobre a história de Friburgo? Acho que é só, né? Que eles vieram pra cá, foram donos disso tudo. Os três, 2 irmãs e um irmão. Plantaram café. Depois daqui eles também compraram lá em São Lourenço, lá para lá também eles tiveram lá onde é Fazenda Campestre, vocês conhecem, né? Conheço. Fiz questão de pedir ao cinegrafista William para tirar uma foto ao lado do Sr. Vanderlei Schwenk, pois além dele ser uma graça, seu depoimento tem um valor histórico inestimável. A seguir, fui até a casa-sede do Schwenk, acompanhada de Davi Sorrentino, que comprou uma parte da propriedade do Schwenk e me facilitou o acesso. Logo na entrada, retratos nas paredes com a memória de seus antigos moradores. A casa-sede encontra-se bem conservada, com poucas interferências. Entrevistei a simpática proprietária Miriam Schwenk, que falou sobre a história de sua família. Miriam, qual o seu sobrenome? Schwenk. Schwenk, né? Schwenk. E no caso, a família de vocês, os Schwenk, se casaram com os Eckert. Eckert, isso mesmo. E aqui nós estamos em cima a foto, a gente tem a foto do seu pai, da sua mãe, né? Você mora nesse casarão, você tem noção, assim, de quantos anos tem essa casa aqui? Olha, eu imagino mais de uns 130 anos ela deve ter. Porque morou os pais dos meus pais. E ele já, se fosse vivo, ele tinha 100 e poucos anos. Então eu creio que tem mais de uns 130 anos. Vocês preservaram bem a casa, né? Não tá que nem a gente queria não, mas a gente dá um jeito para ficar sempre em pé, né? Para não... Na forma original também, na forma original, isso mesmo. Vocês fizeram uma adaptação de um banheiro e tal. Fizemos para ficar mais perto, melhor do que antigamente, né? Agora, você é da família Schwenk. O que você sabe da história? Eu sei muito pouco. Eu só sei o que minha mãe falava, que eles vieram da Alemanha para fazer o Friburgo. Aí é o que eu sei, né? Porque Contava alguma história interessante dos seus ancestrais? Que eu lembre, não. Ela só falava isso, que eles vieram de lá, num navio, né? E depois vieram se esconder aqui para formar Nova Friburgo, que no caso levou o nome de Morro Queimado, né? Por isso que eu sei isso que eu sei. Ela gostava de contar histórias Minha mãe foi professora há mais de 30 anos. Trabalhava de professora, ela que educou muita gente aí.
Na sua infância, você está com quantos anos? Hoje eu tô com 60. Você lembra ainda de plantações de café nessa região? Lembro, eu mesmo colhi muito café que meu pai plantava. Muito café mesmo. Isso aqui era café puro. Até que se hoje tem, a pessoa estava feito, né? Por que acabou o café nessa região? Eu creio que o povo, assim, uns desanima de roça, vão tudo para a cidade. Aí filho não quer dar continuidade, aí acaba tudo. Quando seu pai faleceu, ele ainda plantava café? Não, tinha alguns pés, agora plantar que nem no começo, não. No começo não. Né? Você se lembra desses morros todos cobertos com plantação de café na sua infância? Não, todo não, um pouco eu lembro. Um pouco eu lembro, agora todos não. E seu pai vendia o café? Vendia café. Não era só consumo próprio? Não. Até arroz, esse brejo aqui, a gente fala brejo ali embaixo, aquilo ali tinha muita lavoura de arroz na época também. Plantava-se até arroz para comer. Agora não, né? Porque ninguém trabalha mais, ninguém quer roça, aí acabou tudo. Milho também, né? Milho. Criavam pequenos animais. Animal sempre tinha, né? 5 vacas de leite, 6. Hoje tinha muito porco, hoje não tem nada, acabou tudo. Ninguém quer. Quem tem, eu acho que é uma riqueza aquela pessoa que tem um boi, tem uma coisa, porque ninguém quer mais essas coisas, não. A mão de obra também ficou difícil, né? Eu acho que nem é a mão de obra, não. É as pessoas que não querem mesmo. Vão lá comprar que é mais fácil, não é? Mas aí eles não dão valor a quem planta. Tá caro, mas vai lá plantar para ver se quer. Aí é onde se torna tudo difícil. Pergunta ali no Sr. Davi como é que é difícil plantar um alface. Na hora de vender tá caro, mas na hora de plantar ninguém quer. Aí fica muito brabo pra gente, né? Miriam, eu tô vendo aqui na sua cozinha que você ainda faz assim aquele tocinho defumado. Isso é uma tradição da sua família, né? Com certeza, desde a minha avó já fazia isso. Como é que é? Você mata o porco, né? Recorta. E salga, bota bastante alho e sal, deixa na salmoura. Peraí, a parte do porco. Que Toicinho do porco, Aí você corta, salga ele, depois pendura e deixa ali secando para fazer para comer. Aí, depois que você faz os cortes, que você deixa nessa salmoura, por quanto tempo? Uns 4 dias. Fica 4 dias na salmoura. Aí depois ele desidrata, né? Ele perde bastante líquido. Líquido. Aí depois de 4 dias na salmoura, pendura na fumaça e deixa. Aí, só para as pessoas entenderem, vai ser a fumaça... A fumaça do fogão que vai defumando. Vai defumando. Aí o pé do porco a gente depois faz feijoada. Aí, que é muito melhor do que comprar lá aquele sem estar defumado para fazer. E quanto tempo ele leva nesse processo de defumação? Esse aqui fica assim, conforme você dá apetite, você vai fazendo e vai comendo. Mas assim, quando ele já está um pouquinho defumado, para você já começar a comer? Uns 8 dias já tá bom. Já, uns 8 dias. Já nesse vapor? Nesse vapor, Só botar fogo no fogão e deixar que... Vai pingando e vai fazendo. Você aprendeu isso com a sua... Com a minha avó, depois passou para minha mãe. Aí a gente foi aprendendo e faz. Qual era o nome da sua avó? Uma era Paulina Henriqueta Schweng e a outra era Cecília Eckert. Você sabe que a mãe da minha mãe, nem sei o nome direito. Sei que é Cecília. Cecília Eckert Schwenk. Tá ok. Ela que era avó por parte de mãe e o outro por parte de pai. Parada para fotos do famoso chouriço feito por Miriam Schwenk.
Só para vocês entenderem, aqui nós estamos na cozinha, ali tem um banheiro, mas esse banheiro é uma construção recente, porque antigamente, nas residências, né, do período do Império, até anterior, não havia banheiro. O banheiro era do lado de fora, né, na bananeira, na casinha, como a gente chamava, né? Então é uma adaptação que ela fez, porque a gente não tinha o banheiro entre os cômodos da casa. No quintal, um forno de barro para fazer broa de milho e um fogão de lenha onde o pai de Miriam fazia melado, rapadura, goiabada e pessegada. Lia, nós estamos aqui em frente a um tacho para fazer goiabada, né? Sua família fazia doces, né, nesse tacho? Fazia doce, não só doce. Meu pai moía cana, fazia muita rapadura, melado. Fazia até 3 meses sem parar rapadura e melado nesse tacho. Tinha uma roda de água que tocava, moía cana e ele fazia para vender. Até quando seu pai fazia isso? Até pouco antes dele falecer. Em que ano? Aí que eu não tenho uns 30 anos que ele é morto, agora não te garanto. Quer dizer, até 30 anos atrás, quando seu pai ainda era vivo, ele ainda fazia rapadura, melado e goiabada, pessegada. Era só ter que fazia. E vendia aqui em Amparo. Vendia por aqui afora mesmo. Muita coisa. Aqui nós temos o forno para fazer o pão. Fazer pão. E broa também. Aí explica um pouquinho pra gente como é que é esse forno. Isso aqui a gente põe lenha, deixa queimar, na hora que vê que tá quente, tira as brasas todas e bota o pão cozinhar ali só no vapor quente do forno. Pão de aipim, pode fazer broa de fubá. Você tem uma receita aí dessa broa que vocês faziam? Tem, mas decora assim é meio complicado, né? Quer dizer, a base era o milho. Vocês acrescentavam alguma coisa, legume cru ralado junto com a broa? A broa era batata doce, cará e inhame. E o fermento de fazer pão. Aí misturava e colocava aqui no fubá para cozinhar. Só para as pessoas entenderem, a base era o fubá, né? A farinha de milho. E vocês acrescentavam esses legumes crus, ralados, para poder fazer a broa. Para poder fazer a broa, assim mesmo que fazia. Você aprendeu com quem essa receita? Com a minha mãe. Minha mãe que ensinou a gente. E vocês chamavam ela de broa de milho ou broa de planta? A gente chamava de broa de milho. Broa de milho. Broa de milho. Porque levava mais fubá do que o legume, né? Aí era chamado de broa de milho. Aí levava o açúcar mascavo, né? Que vocês fabricavam. Não, a gente fazia com açúcar branca mesmo. Com a branca? Com a branca mesmo. Leite? Não. Leite não. Leite não. Ovos, açúcar e o fubá e os... Não, também não. Também não. Não, óleo não. Só o leite, só o ovo, o açúcar, o legume e o fubá. E manteiga? Nem manteiga levava. Vocês fabricavam manteiga também? Fabricava manteiga, requeijão, queijo, fazia-se de tudo aqui. Quando meu pai era vivo, né? Porque depois que faleceu, um vende daqui, o outro vende de lá, acabou tudo. Aí não tem nada. Fica comprando agora, né? É uma banqueta, né, conforme eles chamam. Essa água vem, antigamente essa banqueta, ela com essa água corrente, ela supria o moinho que tinha lá embaixo, que não existe mais. E hoje é utilizado para lavoura, né, para os serviços gerais da casa. Então era assim que as pessoas captavam a água antigamente. Ela foi feita à mão, né? A gente vê aqui pela... Pode falar, Davi? O pessoal antigamente, o que aconteceu? Eles faziam ela à mão. Foi um serviço braçal, aonde não tinha um apoio de terra para conter a água, eles usavam a própria pedra extraída aqui da região, que aqui tem uma grande extração de pedra, para fazer a contenção da água, tá vendo? Aqui no final dessa altura, que ela tocava uma roda gigantesca ali, que tocava o engenho de cana, que fazia a garapa para poder fazer a rapadura, fazer a açúcar mascava lá. Hoje essa água, o que acontece? Hoje o pessoal usa essa água, muitas pessoas usam para
para o uso de casa, né, uso doméstico, e também é muito utilizado aqui na lavoura do pessoal. O pessoal faz a irrigação da lavoura através dessa banqueta de água. Ela dá mais de 1 quilômetro de extensão. É um aqueduto, né? Como a gente chamava antigamente. É, um aqueduto da era antiga, né? Hoje em dia é mais prático botar um tubo, mas o pessoal antigamente não tinha esse recurso, então você usava esse sistema aí que você está vendo aí por dentro do chão. Veio do morro, aí dá essa queda, né? Aí a água está sempre você correndo. pode ver que é uma quantidade de água muito grande. E limpa, né? Na parede, uma escumadeira usada no tacho do fogão de lenha e sapatilhas usadas para montar a cavalo. Na sala, usadas como peça de decoração, 2 pedras graníticas do moinho que moía o milho para fazer o fubá e a canjiquinha. Bom, primeiramente eu gostaria de saber o nome de vocês. Bernardo. De quê? Folie Frossal El Schwenk. Isso tudo? Repete. Bernardo Folie Frossal El Schwenk. Nossa, quanto sobrenome você tem? Suíço, hein? William Schwenk Garcia. Schwenk Garcia. Gabriela de Lima Fernandes Schwenk. Agora, o que vocês aprendem na escola sobre a história de Nova Friburgo? A tia já falou alguma coisa para vocês? Comigo ainda não falou, não. Mas você sabe de alguma coisa sobre a história de Friburgo? Não. E você? Ela falava às vezes na aula de história, só que ela falava pouco, só que às vezes ela falava muito. Eu lembro que teve por causa que tinha bastante. E não lembro. Mais ou menos assim. Eu não lembro. E você? É que foi fundada em 16 de maio, o ano eu não lembro. Eu acho que foi pelos suíços. Só isso que eu lembro. Eu não lembro. E na família de vocês? Vocês comentam alguma coisa sobre a história da família de vocês que vieram para cá antigamente? Eu não. Não conta essas histórias? Não. Conversam entre vocês sobre a história de Friburgo? Não, só entre os amigos. E o que vocês conversam? Bastante coisa. Mais ou menos. Tem alguma coisa? Não. A gente conversa que a gente acha muito interessante essa história de Friburgo, só que a gente às vezes não entende nada. A gente esquece tudo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Vocês gostariam de conhecer melhor a história de Friburgo? Sim. Que a tia contasse para vocês? Gostaria? Sim. Gostaria. Vocês estão sabendo que ano que vem Friburgo faz 200 anos? Não. Eu sabia, por causa que minha professora, ela deu uma folha pra gente pintar. Tava acho que 198 ano passado. Que ela deu. Ah, tá certo. E vocês sabiam que esse casarão aqui é um casarão histórico, antigo, tem uma importância muito grande? Sabia. Que é interessante porque é um casarão antigo. Coisas antigas têm importância, não tem? Tem. Vocês acham importante preservar essas coisas antigas que lembram os antepassados de vocês? Sim. Tem que Muito. cuidar, não tem? Tem. Né? Tem. Eu acho muito bonito os negócios de antigamente. Você gosta? Quando você vê uma coisa antiga que você não conhece, você pergunta? Eu pergunto na minha tia. É. Quando você vê aqueles tachos de fazer goiabada, melado, rapadura, o forno, quando você vê o forno assim, você acha estranho? Mais ou menos. Já me acostumei. Depois da descoberta dessa casa-sede do século XIX no Alto do Schwenk, percebi que Nova Friburgo ainda possui importantes patrimônios históricos.